Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um risco, umas florzinhas bem delicadas, um lacinho de fita. E o texto que eu escolhi está no Salmo de número 138, versículo 1, que diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelo laço, um pincel número 6, bem gastinho, aparadinho, e eu vou colocar branco em todo o laço, em toda a fita. Pronto, agora eu vou pegar o flor de malva. Você pode pegar o rosa ciclame e misturar um pouquinho mais de violeta nele, você vai ter flor de malva. Ou pode ser uma cor parecida, violeta mesmo, rosa ciclame, acho que vai ficar bonito também. E eu vou simplesmente passar o pincel assim, ó, com um pouquinho de cor, exatamente no contorno. Aqui foi muito, então eu vou voltar um pouquinho com o branco. Quero que fique bem clarinha a cor. Então assim, pego um pouquinho de tinta e coloco bem no contorno, tá vendo? Dou uma esfumadinha de leve pra dentro. Ó, tô passando o pincel na largura dele. Daí dá uma limpadinha e pronto. Aqui a gente tem um encontro de duas partes do laço. Eu vou deixar esse daqui por cima, então eu vou esfumar pro lado de trás. A única dificuldade que tem aqui é isso, onde os dois se encontraram, um ficou por cima e o outro por baixo. E a gente tem que fazer essa diferenciação. Você viu que eu tô trabalhando com o pincel bem de pé e com bem pouquinha tinta. Agora eu vou voltar com um pouquinho do branco nessa área aqui, ó. Eu vou empurrar esse branco, ó, vai fechar ali e vai fechar aqui. Eu posso até deixar um pouquinho mais escuro ainda essa parte aqui que ficou por trás. Então, o que eu vou fazer? Vou pôr mais uma linha, fazendo o movimento contrário e esfumando. Ó, quem ficou por trás ficou mais escurinho. Quando você estiver fazendo isso, preste atenção para que o teu flor de malva cubra exatamente o risco. Não deixe nenhum lugar o risco aparecendo, porque a gente não vai voltar com a tinta para fazer cobertura disso depois. A gente não precisa voltar, mas caso o teu fique aparecendo, aí vai ser preciso. Agora eu vou pegar o branco puro com o pincel 0 e vou realçar as áreas que passaram por cima. Aqui a mesma coisa, ó, vou escolher esse aqui de trás e esse aqui da frente. Você viu que o branquinho vai ficar aqui e ele vai mostrar que um passou por cima do outro. E isso é só nessas dobrinhas. Aqui, ó, vou escolher esse, vou passar pra cá. Só um filetinho de branco aqui e esse não pode vir pra cá, ele vai pra trás. E ele some lá. Assim como ele some aqui também. Aqui
eu vou fazer essa linha, passar por cima, ó, e ele cruza e termina do lado de lá. Aqui vai sumir porque tá tudo branquinho. Desse lado tem uma pontinha que tá por trás também, então eu vou colocar o branco só nessa beiradinha aqui. Sumiu, sumiu. Agora eu vou passar o branco e vou passar o flor de malva na fita aqui do outro lado, aqui embaixo. Pronto, já passei o branco, o flor de malva, e agora eu venho trabalhando com o branco para fazer os cruzamentos. Aqui, ó, eu tenho essa fita que tá por trás desta. Então, eu vou passar aqui, ó, esta por cima. Assim, eu faço o cruzamento desta aqui. Só que aquela tá por baixo, então eu vou ter que fazer aqui, ó, um V. Porque ali tem que estar por cima também. Aqui por cima também. E eu vou cruzar a fita aqui, ó. Aí, assim você enxerga que essa daqui, além de ter se torcido aqui, ela passou por cima dessas duas pernas. E agora, temos mais uma aqui, que eu vou fazer isso aqui só. E temos mais uma aqui, que eu vou fazer isso aqui. Quando eu tenho uma fita assim, que eu faço esse contorno mais forte, eu gosto muito de trabalhar com pontinhos. Aqui na beiradinha, eu acho que fica um charme. E isso me lembra aquelas fitas bem antigas, que vinham assim com esses, tipo um picô. Aqui, que a gente não pode chegar até lá, né? Tá vendo? Todo o contorno. Quando chegar aqui nesse lugar que a gente já resolveu o cruzamento, você pode fazer pontinhos em cima dessa linha. Olha, agora eu vou terminar, vou fazer todo esse acabamento dos dois lados. Olha como ficou. Um detalhe, aqui ó, no corte da ponta, você não põe pontinhos, tá? Aqui é o corte da fita, é no meio, então não tem esse acabamento. Agora nós vamos usar o verde pântano, o pincel número 2 e o verde maçã. Todo lugar que tiver esse detalhe aqui, você vai fazer assim, você vai praticamente preencher isso daqui com o verde maçã. Tá vendo? Agora você vai pôr pontinhos pros lados. Agora você vai pegar o verde pântano, vai deixar aqui a área da sombra bem escurinha e vai limpar teu pincel em cima do verde maçã, puxando onde eu coloquei esse arabesco. Olha como que vai ficar. Aí, com esse restinho de tinta, você já vai fazendo aqui os cantinhos. Restinho de tinta mesmo, tá? Não é pra pegar tinta, não precisa pegar tinta nova lá. Ó, você só vem limpando o pincel. Eu vou fazer todos eles. E depois, inclusive aqui, ó, os cantinhos, né? Depois eu já mostro pra você pronto. Então, vai ser assim, ó, suja, preenche em cima. Isso com o pincel número 2, que não vai ter o risco de você ir além. Aí, depois você vai moldar mesmo com verde pântano. Peguei uma pinceladinha pequenininha, coloco ali na área de sombra, na base. Aí, eu venho fazendo assim, um tonhonhon com o pincel, bem no meio desse
verde maçã. Já vou puxar aqui pro ladinho. Depois eu volto com verde maçã, deixando algumas pontinhas assim, salientes. E aproveitando aquele pincel sujinho para fazer esse fundo aqui, ó, nos cantinhos. Forte só vai ficar aqui, tá? Aqui assim vai ficar mais clarinho. Outro detalhe, procura ficar bem em cima do risco. Porque se você crescer muito para fora, você vai perder o espaço. Então, fica bem em cima que não vai correr risco nenhum. Você vai crescer depois um pouquinho é com verde maçã. Mesmo assim, acompanhando o desenho que eu tinha riscado. Olha aí, 3 cantinhos já. Se precisar colocar mais algum pouquinho de tinta assim no pincel, você põe no pratinho, tá? Aí você vem com ele aqui, ó, que eu tenho pântano e tenho maçã. Para fazer esses outros fundos aqui que não tem aquele verdinho perto, então às vezes vai ser necessário. Eu vou colocar mais umas folhinhas aqui, assim, perto dessas miudinhas aqui. Eu acho que vai ficar mais gracioso do que uma sozinha. Eu tô com o pincel número 6, eu peguei uma pincelada de água. Agora eu vou pegar uma pincelada de verde grama, tá? Agora eu vou pegar uma pincelada de verde soft. Você viu que deu uma clareada gigantesca. Verde soft, pouquinho de verde grama e preenchi, ó, mal, tá? Não fica fazendo muita firula, não. Aí eu vou pegar o verde grama puro e vou fazer uma sombra aqui, ó, no meio e na parte de baixo. É uma folhinha bem simplesinha, olha aí. Agora com o pincel 0, com o verde grama, eu vou fazer aquele acabamentinho, vou fazer os cabinhos. Não é para ficar uma folha muito desenhada, muito marcada. É quase uma folhinha de fundo. Ó. Se o teu ficou muito escuro, você clareia. Pega um pouquinho mais do verde soft e vem aqui na ponta, ó. Assim, de cima para baixo. Tá vendo? Com 2 pinceladas a gente já faz uma luz bem boa ali. Já essa folhinha aqui, eu vou deixar ela um pouquinho mais forte. E vou trabalhar ela com o verde grama. Ó, preenchi. Agora eu vou usar, eu não misturei água, né? Eu vou usar o verde soft para fazer aquela ranhura. E isso vai clarear bastante, tá vendo? Olha, ela ficou bem diferente. E agora o verde grama também para fazer o acabamento. A ranhura, aquele contorninho. Aí. Cabinhos, eu tenho alguns risquinhos aqui. Por ser um arranjinho assim bem solto, sempre é bom ter esses. Deixa eu até colocar mais. Esses arabescos assim. Isso aqui é bonito quando fica bem fininho. E para ficar bem fininho, você deve colocar uma pinceladinha de tinta, uma pinceladinha de água. Aí aquela mistura bem levezinha com o pincel 0, é possível fazer um risco bem fininho. Eu vou terminar minhas folhinhas e os risquinhos e aí a gente volta para continuar a florzinha. E até lá já secou aqui em volta e fica mais fácil de trabalhar ali. Olha, terminei as folhinhas, fiz mais uns arabescozinhos ali. Agora nós vamos fazer as florzinhas
pequenas que eu vou fazer com azul caribe e branco. E um pincel número 2. Olha, essa florzinha aqui, azul caribe, e eu vou colocar o azul caribe aqui em volta do miolo e vou puxar de dentro para fora. Ela é bem pequenininha, mas a gente pode fazer assim com um certo charme, não precisa só preencher. Olha, tô puxando, não tô chegando na borda. Aqui na divisão eu preencho tudo, ó. Agora, nem lavei meu pincel, eu já vou pegar o branco. Eu pego o branco de um lado só. Aí eu coloco assim o pincel, eu não vou preencher, eu coloco assim, ó. E vou fazendo assim, ó, eu vou mexendo com o pincel. Eu não vou fazer reto, eu vou deixar curvo e limpo o pincel para dentro. A pétala vai ficar bem mais clara na parte de cima. E aqui, essa linha de branco vai separar uma pétala da outra. Aqui, ó, nesta, eu puxei pra cá e puxei pra cá. Agora aqui, eu vou começar daqui, ó. Vou limpando o pincel. E agora, eu vou puxar até embaixo de novo para separar. Agora, eu começo daqui de novo. Você viu que ela não tá ficando certinha aqui, lisinha. Olha só. Agora, essa daqui, eu vou terminar ela aqui. Não vou puxar até embaixo, porque só uma delas chega com a linha até embaixo. Nesse ponto, eu vou... Não, agora eu vou fazer a outra. Deixa secar um pouquinho pra gente voltar e fazer um acabamento com o pincel 0. Essa daqui, você viu que ela tá por trás daquela outra flor maior. Então, aqui vai ficar praticamente preenchido. E nem vai levar o branco. Porque a parte branca é a parte de fora. E aqui a gente não tá vendo, porque ela tá escondida lá por debaixo. É mais o lado de fora, esse lado aqui. Eu começo com um pouquinho do branco só aqui. Mais um pouquinho aqui. Você viu que é uma linha. Isso separa uma pétala da outra. Agora, eu começo com o branco aqui e trago até embaixo. Ali tem que ficar azulzinho, escurinho. Aqui a outra pétala. Vou descer com essa até embaixo. E depois, a última pétala. Que eu vou descer com ela também até embaixo. Olha aí, viu que simples? Agora eu vou fazer a última ali e já mostro pra você. Agora nós vamos fazer o acabamento, já tá quase seco. Primeiro, eu vou colocar amarelo canário no miolo. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de branco e vou bater em cima, porque eu quero desmaiar um pouco esse miolo. Agora, com o pincel 0 e o branco, eu vou fazer um contorno nas pétalas. Não é aquele contorno que você vai fazer pesadão, retinho. Olha a diferença que dá. Quando tem e quando não tem. E olha como eu trabalho com o pincel. Às vezes eu faço aqui, ó, pra dentro. Às vezes eu faço pra fora. Isso simula até dobrinhas. Tá vendo? Aqui, por exemplo, se eu quero fazer uma dobrinha, eu faço assim, ó, deixo um pouquinho mais gordinho. Ó. E não faça redondo, liso, vai dando pinceladinhas para dentro, para fora. Isso é só treinar. E agora o sépia, uma porção de pontinhos aqui em volta. Feche, não faça linha e tenta deixar redondinho, tá?
Já fiz aqui a outra, só falta pôr os pontinhos. E agora nós vamos fazer a flor maior, que é do mesmo jeito, bem simples. Eu vou começar por esta aqui e eu vou usar o rosa chá. Eu vou usar o rosa chá e o pincel número 6. Eu vou fazer da mesma forma, olha só. Eu vou colocar o rosa chá aqui dentro e vou puxar para fora. No meio eu puxo um pouquinho mais para cima. Na divisão de pétalas eu puxo cobrindo. Aqui, ó, no meio um pouquinho mais para cima, divisão de pétalas. Aqui eu tenho que pôr bastante, porque essa parte está por trás. Eu quero que ela fique mais escura. Então eu ponho um pouco mais do rosa chá. A outra vai levar mais branco daquele lado. Isso vai separar as duas. Olha aí. O pincel tá bem limpo. Aqui eu já tenho o risco. Eu tô enxergando, então eu devo respeitar. Se a pétala tá assim, eu não vou passar ela assim, porque daí o risco vai ficar aparecendo. Então, ó, carrego o pincel de tinta, começo aqui na parte de cima, preencho aquela área que tava sem tinta, dou uma esfumada pra dentro. Agora eu vou separar aqui, ó, essa pétala aqui tá por cima daquela. Então, aqui vai um pouquinho de tinta. Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar essa aqui também. Vou dar uma esfumadinha. Só assim no comprimento. Não pode fazer ela em cima, não. Aí, vou fazer a de cá. Começo sempre pelo contorno de fora, onde eu tenho que deixar branquinho puro. Aí eu limpo o pincel, misturando bem de levezinho. Agora eu vou passar a linha até embaixo, deixando bem certinho em cima da linha do risco. Ele nem tá aparecendo. Agora a outra pétala. Se você seguir esta sequência que eu dou, você não vai errar e não vai se atrapalhar. Agora eu vou separar aqui, ó. Aqui tá por cima, sempre vai ficar assim, ó, gordinha, e a linha dela vai inteira. Aqui ficou por baixo, a linha, ela é interrompida. Tá vendo? Essa tá por baixo dessa. Então, aqui, ó, eu tenho o branquinho, mas essa pétala chegou aqui e entrou lá por trás. Ela foi interrompida por esta que passou por cima. Eu não vou entrar com o branco ali, essa parte vai ficar mais escurinha. Aí, agora eu tenho que separar aqui. Essa daqui tá com a linha inteira, ó. Fica mais branquinha. Agora eu vou usar um pouquinho do rosa escuro para fazer uma sombra mais acentuada. Olha aqui, ó, eu começo bem rente ao miolo e faço uns riscos para fora. Agora eu não vou misturar, eu não vou esfumar. Eu vou deixar esse risco assim, ó, marcadinho. Outro detalhe, esse risco, ele sempre acompanha a área da sombra. Ele não vai passar em cima da área de luz. E aqui, ó, tá por trás, então posso deixar um pouquinho. Riscadinho, pronto. Agora a outra eu faço da mesma forma. Vamos fazer rapidinho? Rosa chá em volta do miolo, puxo nas divisões e puxo no meio da pétala.
O risco tá ali, eu tô enxergando bem. Pincel bem limpo, eu já venho com o branco. Vou começar aqui, nunca fazendo reto, sempre deixando assim meio crespinho. Isso dá um charme a mais pra flor, dá um detalhezinho. Cada coisinha, porque esse risco aqui é assim bem simples. Então, cada detalhezinho faz um encanto. Venho trabalhando a tinta. Já venho separando as pétalas. Quando você dá uma pincelada assim, ó, e a tinta não chegou até o final, você coloca mais um pouquinho, bem em cima do risco. E a última. Lavo o pincel e já venho com o rosa escuro fazendo aquele detalhezinho. É só para dar uma tonalidade a mais. Você pode fazer isso daqui com púrpura também, acredito que vai ficar bonito. O carmim. Um tom um pouquinho mais escuro do que aquele tom que você tem na base. Se você fizer a flor em amarelo, por exemplo, você pode fazer a flor na base amarelo ouro, você pode puxar assim um laranja. Agora a gente já pode fazer o miolo. E eu vou usar o amarelo canário, só que agora eu não vou colocar branco em cima. O outro eu deixei, o miolinho pequeno eu deixei com o branco para ficar um pouquinho desmaiado, ficar um pouquinho diferente. Agora eu vou usar o sépia em volta. Vou fazer um monte de pontinhos. Por favor, não me deixe isso daqui com pontas. Os miolinhos geralmente ficam redondinhos ou ovais. Eles não ficam assim com uma ponta para o lado. Então, siga o risco bem direitinho. Aí, já fiz aqui. Agora, eu vou subir aqui, ó. Em cada pétala, eu vou subir um pouquinho de pontinhos. Mas olha como eu tô fazendo. É como se fosse um triângulo, mas não é um triângulo fechado. A base fica um pouquinho mais aberta. Aí, à medida que vai subindo, na altura de 1 centímetro, mais ou menos. Mas assim, que fique delicado. Isso daqui tem que treinar, tá? Parece que... eu sei que tem gente que tem dificuldade, que vai fazendo e não para nunca. Então, a sua mão tem que obedecer a sua cabeça. Sua cabeça diz parou, a mão tem que parar, tá? Parece brincadeira, mas eu sei que isso acontece. E é muito comum. A pessoa não consegue parar, vai batendo. E depois acha que tá tortinho, vai consertar e cada vez que vai consertar parece que piora. Ó, embaixo fica mais fechadinho. À medida que vai subindo, vai diminuindo, até terminar com um lá na ponta. Aí dá uma equilibradinha. Esse ficou maior, então eu vou diminuir um pouquinho aqui. Que eu risquei direto no pano e nem sempre sai igual. Mas quando a gente faz o risco que eu vou postar pra você, aí eu presto atenção nisso pra fazer mais parelho. Vou fazer com o rosa escuro aqui dentro, assim, ó, uma meia-lua. Isso aqui é outra coisa também que a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer, porque não deixa centralizado e tem que centralizar. Eu vou fechar. E eu vou colocar em volta alguns pontinhos com branco. É para aparecer o amarelo, não é para cobrir totalmente. Ó, aí.
Nessa florzinha maior também eu vou trabalhar aquele contorninho e com o pincel zero. Aqui então é bem interessante e quando você vem fazendo, ele vai ficar parecendo um relevo e isso fica muito legal. Olha, aqui tem uma pontinha, então eu fiz os dois para dentro, aqui ó, assim e assim. Não faça redondo inteiro, porque isso faz parecer, isso deixa crespinho, isso dá movimento, isso cria um ponto de interesse, chama o olhar. É uma florzinha simples, mas ela tem uma graça. Aí a florzinha tá pronta e agora aqui onde eu fiz esses batidinhos, bem pertinho aqui ó, em cima do verde pântano, você vai pôr 5 pontinhos brancos com o pincel zero. Aqui nesse cantinho eu acho que eu posso pôr, digamos, 4 florzinhas. Não precisa encher inteiro. Se sobrar um espaço assim, ó, você põe de 2 pontinhos. Tá vendo? Fica bonitinho, parece botãozinho. Aí, aqui eu vou fazer também, todo lugar que eu tiver verde pântano eu vou colocar. Olha, fiz florzinhas aqui em todas essas áreas. Agora, uma pinceladinha de água no pratinho, uma pinceladinha de amarelo canário. Tira bem o excesso de tinta. Eu vou fazer assim umas manchinhas, só para completar aqui a composição da cor. Ó, fiz aqui, vou fazer um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Manchinhas, mas isso deve permanecer dentro desse espaço. Se você fizer uma linha, você vai em volta, você vai ver que isso daqui ó, não ultrapassa essa linha. Lava o pincel, mais uma pinceladinha de água e um pouquinho do azul caribe. Tira o excesso também. E agora eu vou fazer umas manchinhas aqui. Umas manchinhas aqui. Aqui. Você viu que são manchinhas mesmo, não é aquele fundo bem lisinho. Aqui um pouquinho, que eu vou passar aqui pra dentro. Aí, quando você faz esse fundo coloridinho, alternando as cores, o que você não pode é fazer assim, uma bola azul, uma bola amarela, uma bola azul. Não, um tem que meio que sumir dentro do outro. Assim você tem uma harmonia no trabalho. Bom, aqui eu não vou enfeitar mais, eu acho que já tá de bom tamanho. Espero que você tenha gostado. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo.